Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho, à nossa live das sextas-feiras. Mais uma vez agradeço muitíssimo a oportunidade ofertada pela Karen, pelo Wagner Dorim, pela TV Galáctica, nesse convite. TV Galáctica que agora está também na Rádio Cutia, de São Paulo. E especialmente a vocês, mais uma vez, que nos acompanham, que estão sempre juntos, estamos sempre juntos nesse trabalho que é para vocês. Tá? Muito obrigado pela presença, muito obrigado por acompanharem e dedicarem seu tempo a este trabalho. O tema de hoje, a pedidos, é sobre a Pedra da Gávea. Mundialmente famosa, aqui no Rio de Janeiro, o maior rochedo, mais alto rochedo à beira-mar do mundo, com mais de 700 metros, quase 800, e que contém insondáveis e insólitas histórias e experiências para muitos que lá estiveram, assim como eu, para muitos que estudam, assim como eu e outros tantos, pesquisam os insondáveis mistérios da Pedra da Gávea, não só a Pedra da Gávea, como outros locais no planeta, e especialmente no Brasil, que, na verdade, são embocaduras. Existe, obviamente, muita polêmica com respeito a isso, porque, embora as manifestações sejam físicas, elas, pelo menos na Pedra da Gávea e em outros lugares, definem como locais de transição entre o mundo físico e o mundo não físico. Muito bem, eu não me refiro aqui propriamente ao mundo astral. Não. É um mundo hiperfísico, de uma densidade um pouco mais sutil, e daí para outras realidades existenciais. A história da Pedra da Gávea, como outros lugares, como, por exemplo, os locais em Vila Velha, ali no Piauí, onde os achados e as pinturas rupestres têm mais de 35 mil anos, né? Se juntam a outros achados, a outras evidências que simplesmente, pelo menos no Brasil, não são estimuladas as pesquisas, né? E isso é muito triste, isso é muito desagradável, porque o Brasil é um manancial enorme justamente para a próxima raça. O caldeamento racial ele começa aqui no Brasil desde a Atlântida e passa ao longo do tempo, onde etapas são cumpridas em que, desde que o planeta foi criado, já foi determinado pelo plano espiritual para um momento futuro o centro espiritual do mundo, como sendo as terras brasileiras. Eu já comentei algo sobre isso na live sobre a Atlântida e pré-história do Brasil, que é muito maior e mais profunda do que a história oficial coloca. Infelizmente, mas vai chegar um momento que isso vai mudar, e isso já está mudando. A história, como outros elementos científicos, que se baseiam apenas no 1% do que existe, apenas em elementos puramente materiais e comprobatórios repetitivos experimentais, né? Já está se abrindo, até como a própria física quântica coloca, para um universo mais amplo, um universo mais profundo. Conhecido, né, pelos iniciados e conhecedores dos mistérios já há milênios e milênios e milênios. E passado, em termos de ciência e depois por tradição, ao longo desse tempo todo. E a Pedra da Gávea, ela entra dentro desse processo,
assim como embocaduras no sul de Minas, embocaduras no Planalto Central, na Serra do Roncador, na ilha de Itaparica, em Acacor, na Amazônia, em próprio Machu Picchu, Cordilheira dos Andes em alguns pontos, Serra Gaúcha. Enfim, o Brasil está coalhado disso, o próprio Monte Roraima, pontos de força especiais, Baía do Sol, onde começa o fenômeno chupa-chupa da Amazônia, fenômeno ufológico, ali Baía do Sol, em frente à ilha de Marajó, tá? A cidade de Colares, e outros pontos no Brasil, como o extremo oeste do Brasil, a tríplice fronteira Brasil-Colômbia, Peru, o noroeste do Brasil, na região chamada Cabeça de Cachorro, e outros pontos aqui, além das Chapadas dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, enfim, Jalapão. Existem pontos no Brasil que são de extremo poder energético, são vórtices vibracionais, alguns se comunicando com os reinos intraterrenos, subterrâneos, como disse antes, verdadeiras embocaduras. E muita coisa realmente é encontrada. Infelizmente, o conhecimento indígena ele é tido ainda como puro folclore, pura lenda, e no Brasil eles salvaguardam e preservam justamente a verdadeira história disso tudo. Uma vez que, com o tempo, a ciência, a história oficial, se perdeu nesse processo. E não somente a questão de ter se perdido, que muita gente pergunta, poxa, esses conhecimentos todos, essas informações, essas evidências, onde estão? Porque isso faz parte do ocultismo. Nem tudo faz parte do chamado ocultismo, esoterismo, da questão hermética, iniciática. Tem muita coisa, mas muita mesmo, que simplesmente é oculta por ser ocultada do público, por não ser divulgada. Tá? Muitas informações e pesquisas que, por exemplo, fora do Brasil existem bastante referência, estudo e pesquisa até hoje sobre essas coisas, que aqui do Brasil não se faz e se ignora. E, obviamente, existe todo um contexto, consciente ou inconsciente, até mesmo no estrangeiro, em manter o Brasil nesse estado letárgico que se encontra. Porque o destino do Brasil ele já foi houveram tentativas de alteração nesse tempo todo, mas isso não vai lograr êxito. Né? Apenas adia um pouco, atrasa um pouco o processo de conscientização do Brasil, especificamente. Né? Onde temos, já desde os primórdios da civilização, e hoje, no Brasil, o lugar do mundo que tem elementos da Lemúria, da Atlântida, de todas as raças. A raça ária, todos os elementos que encontramos no mundo em termos de etnia estão no Brasil. Tá? Então, por exemplo, nós temos, dentre outros, eu vou destacar aqui, embora raramente cite nomes ou lugares, mas esse merece, Bernardo Azevedo da Silva Ramos, que na década de 30 escreveu vários livros, e um em especial, sobre a pré-história do Brasil, sobre os achados e pesquisas que ele mesmo fez, que ele constatou, conhecido internacionalmente como Champollion brasileiro, de descobertas fascinantes, descobertas essas que corroboram não só com as descobertas, como as pesquisas feitas no mundo inteiro naquela época. Temos dois exemplos clássicos, o exemplo da expedição do Coronel Fawcett na Amazônia, principalmente na Amazônia mato-grossense,
onde ele foi dado como desaparecido no Rio das Mortes, ao lado da Serra do Roncador. Eu estive lá nesse local. E quem pesquisar sobre a vida e a expedição do Coronel Fawcett, é muita coisa para expor aqui, no curto tempo que a gente tem, vai chegar a uma conclusão óbvia: o que a coroa inglesa, ela nas décadas de 20 e 30, por que o Instituto Real Geográfico da coroa inglesa patrocinara uma expedição dessa natureza na América do Sul, especialmente no Brasil, tá? Por uma pessoa de alto grau, alto espírito de conhecimento. Tanto é que o personagem Indiana Jones foi inspirado no Coronel Fawcett. Fora o Coronel Fawcett, especialmente na década de 30, final da década de 20, em década de 30, principalmente os alemães nazistas do Terceiro Reich estiveram pesquisando em vários lugares do mundo, arqueologicamente, procurando justamente esses achados e esses documentos antiquíssimos de instrumentação de raro poder, de consolidação do trabalho que eles já faziam a partir de 1919 com respeito à sociedade Vril e à energia Vril, encontrando muitos elementos no Brasil, principalmente na Amazônia. Quem já ouviu falar, quem não ouviu, pesquise. Talvez eu faça até uma live sobre isso, sobre Acacor, a grande cidade perdida na selva, em que os nazistas estavam procurando, além de outras coisas. Tá? Ou seja, isso não é somente folclore, a ponto do Terceiro Reich se mobilizar para cá, além de outros também. Tá? Então, Bernardo Azevedo da Silva Ramos, nos seus livros, coloca justamente as suas pesquisas, os seus achados no Brasil, comprovando fisicamente com artefatos que aqui no Brasil já tiveram gregos, já tiveram egípcios, aliás, egípcios antes, fenícios, gregos, romanos, mongóis, além de outros. A estada fenícia aqui no Brasil é bastante significativa, porque, na verdade, como já foi dito em outras lives de outras autoridades com bem mais conhecimento, os grandes iniciados do passado, os grandes líderes das suas respectivas sociedades secretas, da China, da Índia, do Japão, do Egito, de todo o mundo, vinham e se concentravam no Brasil porque sabiam da questão relativa a Melquisedeque, o rei do mundo, e a reimplementação da materialização e personificação do divino aqui no Brasil, a exemplo do Satya Yuga, da Idade de Ouro, no início da Atlântida, quando os deuses, entre aspas, os anjos, entre aspas, e a divindade personificada e o rei do mundo conviviam aqui materialmente com a humanidade. Quando estes depois se retiraram e prometeram retornar. Então, o Brasil sempre foi e está sendo preparado para esse palco. Né? E, obviamente, muitas forças contrárias e involutivas tentam, com bastante propriedade, atrapalhar esse processo todo. Ora, raciocinem, se você começa um processo de despertar, expande e eclode sua consciência, tem uma interação cada vez maior com o seu verdadeiro eu divino, a sua alma e sua mônada. Começa a compreender e viver o que está muito além da matéria e trazer isso para o mundo material, para a sua vida cotidiana.
e isso servir de exemplo e legado para as pessoas que estiverem justamente afim, tiverem vontade e condição de abrir suas mentes, seus corações para mudar a sua própria vida nesse processo, porque a maioria não quer saber, mas existem aqueles que se sintonizam com isso, e cada vez mais, né? Você, nesse estado, que tem a perfeita condição de verdadeiramente ajudar o seu próximo sem paixões, sem emoções, no sentido de orientar, né? Cuidar, compartilhar com o outro, se colocar como na compaixão no lugar do outro e, ao mesmo tempo, se aprofundar nesses conhecimentos. Se, nesse simples processo, ou uma simples conscientização, como uma pedra num lago, quando as ondas vão chegar lá do outro lado, vão atiçar o outro lado, vão atiçar o negativo, e as pessoas, nesse nível, começam a sentir reveses e ataques, embora já tenham condições de repelir isso mais naturalmente, isso chama atenção. Quem desperta na luz chama a atenção das trevas, as trevas faz tudo para atrapalhar. Você já deve ter experimentado isso. Se a nível individual isso ocorre, imagine a nível coletivo. Com um país, com uma nação que tem um destino próprio, como todas têm, e a nível planetário. Ainda mais nesse processo delicado que nós nos encontramos de transição de eras. O que facilita mais ainda a ocultação de documentos, provas e informações sobre determinadas coisas, sabe-se lá por qual motivo. Em 850 aproximadamente, ou 880, 885 aproximadamente, nessa onda de grandes seres, de grandes iniciados virem ao Brasil, nessa época vieram os fenícios. E se instalaram no Rio de Janeiro e em Salvador, do rei Badesir, rei fenício que veio com os dois seus filhos. Embora ele tivesse 7 filhos, vieram 2 com eles, em 3 naus, aqui para o Brasil. Jetbal Bel, um casal que se instalaram no Rio de Janeiro, onde o Reino Fenício do Sul se instalou em à altura de Itaparica e Salvador, no Reino do Norte. Nós temos elementos fenícios já até no Rio Grande do Norte, no Piauí, na Amazônia, Planalto Central, no Sul. Isso tudo é escondido, sabe-se lá por quê? Aí, meados, aqui não me lembro bem o ano, mas na Baía de Guanabara foram encontradas ânforas e indícios de um navio fenício, uma galera fenícia afundada, justamente de Badesir, o rei fenício. E essas ânforas foram parar na mão do governo. Depois foi desmentido que não eram fenícias, mas, de qualquer forma, ânforas que deveriam estar no museu sumiram e estão sumidas, entre aspas, até hoje, assim como outros elementos. Bernardo Azevedo da Silva Ramos, por exemplo, decifrou as inscrições fenícias da Pedra da Gávea, onde alguns até mencionaram que foi ação do vento, um vento que vai esculpir caracteres cuneiformes fenícios, formando uma sentença completa na face leste, na face oeste, um desenho na face norte e uma escrita indecifrada ainda na face sul. Não sei muito se é a ação do vento que provoca isso. E lá, na Pedra da Gávea, ela
foi moldada desde a época da Atlântida com uma tecnologia enorme que existia aqui no planeta e até hoje ocultada do ser humano por motivos óbvios, que faz com que tecnologia Atlante e não daqui da Terra, que faz com que toda a tecnologia atual seja um brinquedinho de criança com birra, marrenta. Sabe aquela criança marrenta que fica brincando com aquilo ali e tal? Pois é, a tecnologia atual, perto do que eles tinham, a ponto de moldar uma rocha na forma de uma esfinge, onde você vê a cabeça do imperador Badesir ali na face norte, esplêndida e explícita. Óbvio que a humanidade decaiu tanto que ela não tem mérito para readquirir o que é dela. Ela precisa se recondicionar para readquirir esse tipo de coisa. Porque não se iludam, tudo vem de cima para baixo, ou vem de coordenações em termos de cronograma e planejamento evolutivo, de hierarquias superiores. E isso é, obviamente, trabalhado e introduzido no nosso meio, a maior parte, que vem a ser justamente esses saltos tecnológicos que nós estamos presenciando. Porque nada é feito por acaso, acaso não existe. Se estamos hoje aqui numa internet, se estamos hoje diante de um computador assistindo essa live, eu falando com vocês, por uma câmera, por um microfone, por todo um processo tecnológico que, em princípio, é de última geração, isso acontece porque nós fomos autorizados a ter, a partir dos planos espirituais. E muita coisa que foi retirada da humanidade porque nós não temos condições de trabalhar com isso de novo, pelo menos por enquanto. A humanidade do jeito que está, realmente não dá. E isso moldou vários lugares, e no caso nosso aqui, a própria Pedra da Gávea. E voltando a Bernardo Azevedo de Silva Ramos, que traduziu a inscrição da face leste, a inscrição da face oeste. A face leste é voltada para o Rio de Janeiro, para São Conrado, a face oeste voltada para a Barra da Tijuca. Quem conhece o Rio sabe. Na face leste, nós vemos isso do chão, é enorme. Dá para ver a olho nu, é só olhar para a pedra. Badesir é Tiro Fenícia Badesir, primogênito de Jetbaal. E depois foi corrigido por José Henrique de Souza, para, na verdade, Tiro Fenícia Jetbaal, primogênito de Badesir. Né? É o contrário. E a Pedra da Gávea, muita gente relata até hoje que é um ponto magnético enorme. Se vocês não sabem, a aeronáutica não permite voos acima da Pedra da Gávea. Não é permitido pouso de helicóptero ali. Eu já voei de ultraleve e, ao passar ao largo da Pedra da Gávea, os meus instrumentos de bordo, que para um ultraleve naquela época eram poucos, de leitura lenta, rodavam aleatoriamente. Outros também já presenciaram alteração em instrumentos de bordo. O campo magnético da Pedra da Gávea é enorme. E aumenta muito mais quando ela é coberta inexplicavelmente de nuvens repentinas, onde nós sabemos que existe atividade lá dentro da pedra. Alguns cientistas até chegaram com radares, etc. e tal, não conseguiram medir nada, porque tem um limite de alcance. Como a pedra é muito grande, lá no fundo nós temos a parte oca, em que, por exemplo, na face oeste da pedra está escrito algo semelhante: aqui é o templo da luz, trono do rei do universo. Uma coisa assim.
onde a Pedra Gávea ela estava ativada na época da Atlântida e durante por muito tempo, né, para justamente o direcionamento e o ancoramento dessa energia espiritual a nível planetário. Depois ela foi desativada e se tornou túmulo de Jetbal e Jetbal Bell, tá? Que jazem lá dentro. E a Pedra da Gávea tem comunicações com outros locais também, que são embocaduras, como temos aqui no Rio de Janeiro o próprio Pico da Tijuca e o Pico do Papagaio, por exemplo. A Pedra da Gávea, ela agora está reativada, aliás, já de algum tempo. Desde o início do século XX. Ela está ativa. Então, ocorrem muitos fenômenos na Pedra Gávea, inexplicáveis. Eles falam, são mencionados portais dimensionais, trabalho no astral, mas não existe trabalho em astral. Na Pedra Gávea o processo é outro, é diferente. Na época da Atlântida, quando ela foi justamente elaborada, as chamadas Ilhas Tijucas, que ficam em frente à Pedra Gávea, num pedaço de mar razoável, elas não eram ilhas. Toda aquela região, incluindo Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, foi criado por transgressão e regressão marinha. Na época da Atlântida, o mar estava bem recuado. E uma das entradas para a Pedra Gávea é nas Ilhas Tijucas. Temos uma outra entrada chamada Gruta da Imprensa, que fica abaixo do elevado de Joá, à beira-mar ali embaixo, né? Onde o mar bate na pedra, é um local de difícil acesso hoje. Tá? A misteriosa face norte, muita gente ao escalar por ali morre, não se sabe por quê. Gente que sumiu, tá? E gente que já experimentou dormir dentro dos buracos referentes ao Olho de Badesir e no topo da Pedra Gávea, que passaram por experiências fantásticas. Muitos, inclusive, cientistas céticos, que voltaram transformados a partir de determinadas experiências a nível energético, a nível dimensional, a nível psíquico. Então, a Pedra Gávea ela é um grande ponto de ancoramento, agora, como falei, ativado novamente, para todo o processo relativo à chegada da humanidade à sexta subraça da quinta e sétima subraça da quinta raça, raça área, para adentrar a sexta subraça. Isso aí é muito importante, é muito interessante, porque ela se liga a outros pontos no Brasil. Já mencionei alguns, por exemplo, as próprias 7 cidades do sul de Minas, ao Planalto Central, ao Roncador, a Machu Picchu. Existe toda uma interligação por baixo. E os governos sabem. Não querem, por motivos que desconhecemos, ignoramos, ou, na verdade, conhecemos, mas não podemos provar, que eles sabem e nos ocultam. As inscrições da face oeste, ninguém sabe disso porque ninguém divulga. O brasileiro não conhece a sua história, que não começa em 1500. 1500 foi a última etapa do processo relativo à ancoragem no Brasil, porque o processo relativo à questão espiritual, monádica, relativa aos templários, a Ordem de Avis, a Ordem de Maris, em Portugal, tinha que ancorar aqui, e eles sabiam, como sabem disso tudo até hoje. Lembrando que o primeiro estandarte fincado em território brasileiro, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ancorou aqui, desembarcou aqui, porque Vasco da Gama foi quem chegou aqui primeiro em Portugal. E já se sabia disso tudo aqui. Tá? Vou fazer depois uma live sobre templários, porque o Brasil é um país templário. Com respeito a isso,
Voltando ao assunto, o primeiro estandarte fincado no Brasil por Pedro Álvares Cabral, fincado em terras brasileiras, foi o estandarte da Ordem de Cristo, a Ordem Templária, e não do Reino de Portugal. Então já existe todo um processo oculto e espiritual aí com respeito à chegada, à última chegada dessa última etapa, que nós consideramos como a primeira, infelizmente, chamada descobrimento, que na verdade foi um achamento do Brasil. E em mitos antigos, nós vemos referências à chamada Isla Brasilis, ao chamado celta Rai Brasil, onde o nome Brasil não tem nada a ver com pau-brasil, está ligado diretamente a Badesir e à Pedra da Gávea. Um amigo meu, na ufologia, em seu programa, mencionou, o Eustáquio, que anos atrás assistiu o programa da BBC de Londres e depois, procurando também conseguir essa informação, onde nesse programa da BBC mencionou-se, infelizmente, uma coisa óbvia, que os historiadores detestam que a história seja mudada. Dá um trabalho enorme. Então é melhor deixar como está, além da história ser contada por quem venceu em termos bélicos, em termos sociais, em termos econômicos, teve uma supremacia sobre algo ou alguém. E a partir daí a história é contada sobre essa versão. Vai ver o que os índios americanos acham da história deles. Vai ver o que os índios brasileiros acham da história deles e assim sucessivamente. É preciso encontrar sempre um ponto de equilíbrio em tudo, como já dizia Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, que também está interrelacionado, como todos os grandes avatares, com esse processo no Brasil e outros lugares do Brasil além da Pedra Gávea. E existe um detalhe também muito interessante, pois essa moldagem não ficou só na Pedra Gávea, em sim em toda a Serra da Tijuca, tá? Que vai de São Conrado até o Pão de Açúcar, para quem conhece o Rio de Janeiro. Se você pegar um barco e se dirigir até a Ilha Rasa, é uma ilha em frente a Ipanema, que tem um farol, o farol da Ilha Rasa, é administrado pela Marinha do Brasil e ali tem achados arqueológicos incríveis. Isso também não é divulgado. Muito, muito antigos. Você, olhando para o Rio de Janeiro, você vai perceber o fenômeno que você já deve ter ouvido falar. Se não, pesquisem, vale a pena, do chamado gigante deitado. Deitado em berço esplêndido. A letra do hino, ela também é espiritualista, ocultista, e fala desse processo. O grande gigante deitado do Rio de Janeiro, que é do Brasil, é a representação do rei do mundo, onde observamos uma figura humana deitada direitinho, de acordo com o contorno das montanhas, onde a Pedra da Gávea é a cabeça, com o seu nariz, o peito é a Pedra Bonita, o corpo é o maciço da Tijuca até chegar no falo, que é o Corcovado, aquilo ali desce até chegar no Pão de Açúcar, que é o pé. E de acordo com os escritos fenícios, o tesouro de Badesir jaz sob o pé do gigante. Dentro desse contexto que nós estamos falando, pode existir algo em algum lugar ali no Pão de Açúcar. Até mesmo físico. Estamos falando de coisas aqui, mais de 90% físicas. E é um processo de descoberta interessante que, na verdade, vai muito além das experiências, embora
elas não sejam invalidadas, muito pelo contrário, de pessoas que sobem, fazem filmagens, reportagens sobre a Pedra Gávea, etc. e tal, mas que não vão fundo na questão. Porque talvez tenham medo de se comprometer com determinadas informações que, entre aspas, não são confirmadas. Tá? Volto a dizer, não somente Bernardo Azevedo da Silva Ramos, como outros, tem pesquisas reconhecidas no mundo inteiro. O estrangeiro sabe mais sobre isso e sobre o Brasil do que nós mesmos. E eu digo a nível acadêmico. A nível acadêmico. Porque existem, obviamente, os registros feitos por esses pesquisadores. E que não foram depois renovados por simples ignorância e não estímulo das autoridades aqui no Brasil. Um triste exemplo disso, o que ocorre atualmente, hoje, na Amazônia, por conta do desmatamento. Só por conta do desmatamento é que ficou claro no chão vestígios de construções, edificações, marcas para lá de pré-históricas, de civilizações que ali estiveram. Foi preciso desmatar para que se constatasse isso. A falta de estímulo e pesquisa, embora isso esteja mudando, com respeito à arqueologia brasileira, precisava ser mais aprofundada, estimulada, incentivada. Porque falta recurso. Falta recurso para tudo, mas também não adianta nós nos acomodarmos com determinadas justificativas. Quem quer vai lá e faz. Então, as atividades na Pedra da Gávea, que se reiniciaram a partir da década de 20, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, estão aí e fazem parte desse processo de transição planetária. São vibrações sutis, sutilíssimas, que justamente fazem do Rio de Janeiro um polo, assim como outros locais do Brasil, um polo de atração energética, que, pela natureza, obviamente, das vibrações, às vezes, ou muitas vezes, é invertida pelo próprio consciencial da população, que vibra num estágio mais denso. E, obviamente, vai estimular vibrações mais densas e cria-se uma reação em cadeia em cima disso, como ocorre em toda grande cidade, especialmente em cidades que têm esses vórtices de energia. Tá? Existe uma área energética muito forte, fechada num triângulo formado entre as montanhas aqui do Rio de Janeiro. E isso ocorre em outros lugares também. Então, a Pedra da Gávea é um ponto focal disso. É como se pudéssemos verificar uma rede energética que liga vários pontos até chegar a Machu Picchu, que é a embocadura principal relativa à América do Sul, que se liga a Yucatán, que se liga a outros pontos na Portugal, por exemplo, na Mongólia, na Índia, no Tibete, e assim sucessivamente, formando no planeta uma rede. Como isso, embora não seja atemporal, tenha um processo de desenvolvimento certo, pelo livre-arbítrio humano pode estar sujeito a atrasos, mas nunca, jamais o aborto desse processo, dessa continuidade. Então, a Pedra da Gávea, ela, principalmente para quem está no Rio de Janeiro, ela é extremamente importante dentro desse ancoramento relativo, vamos dizer assim, à morada espiritual
daqueles que governam espiritualmente o planeta. Pelo menos um meio de comunicação direta para isso aí, que está tanto lá em cima quanto em relação à Agartha intraterrena, a Shambhala intraterrena, ao Duat intraterreno. Isso é todo um planejamento, um cronograma que está sendo feito de forma sutil. Aí vocês vão também me perguntar, mas se o governo sabe disso, se autoridades sabem disso, se elementos que detêm conhecimentos profundos, estratégicos, podem saber disso, sabem disso, nem todos, obviamente, né? Por que eles não conseguem entrar lá? Por que eles não conseguem se aproximar? Por que eles podem tentar em expedições que estejam fora à vista e ao conhecimento do público e não conseguem nada? Por um simples motivo. O consciencial coletivo da humanidade ainda é muito bélico, ainda é muito beligerante, ainda é muito hostil. Uma frequência ainda muito baixa, movida a emoções. E a emoção que cria karma. Emoção, como já foi dito aqui, no seu sentido possessivo, egóico, egoístico, limitado à satisfação dos seus desejos e prazeres. E não do indivíduo consciencialmente mais elevado, onde ele nutre seus sentimentos, que são altruístas, fundindo-os com metal concreto, abrindo para o mental abstrato, intuitivo, onde a ação da emoção é consciente e produtiva. Enquanto isso não ocorrer de uma forma coletiva plena, nenhuma autoridade espiritual vai permitir que sequer alguém chegue perto, porque não tem mérito, não tem merecimento. Como já foi dito aqui em outras lives, não tem como transmitir um conhecimento. Eu posso chegar aqui para vocês e dizer, olha, o bija, o mantra tal, 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 para o elemental tal, ou para fazer isso, e é assim, assim, assado. Posso fazer isso? Posso, mas jamais vou fazer. E ninguém de sã consciência vai fazer, porque é preciso que o indivíduo que receba isso trilhe um caminho preparatório para que alcance o mínimo de mérito para receber. Então, em termos coletivos, podem tentar de tudo, mas a humanidade, e especialmente o brasileiro, ainda não tem mérito para isso. Muito longe disso, de saber o que tem dentro da Pedra Gávea, por exemplo, de entrar lá. Não deixam e não vão deixar. Existe um comando e uma hierarquia espiritual, porque tudo vem de lá para cá, como Chico Xavier dizia, o telefone toca de lá para cá, que obviamente vai limitar muita coisa. Ninguém aqui faz o que bem entende, não. Por tentar fazer o que bem entende é que está essa bagunça geral. Sem respeito, sem humildade, sem acatamento, sem consciência do que está fazendo, tá? Sem trilhar um caminho de luz totalmente largado, sou só eu, o resto que se dane. Enquanto continuar assim, vamos ficar na ignorância. Embora, por outro lado, independente do processo evolutivo atual da humanidade, em outros níveis, o cronograma de trabalho ele continua muito bem obrigado até o momento certo daquilo se expande, e já começou a se expandir. Inclusive, civilizações, muitos seres de caráter intraterreno vão aflorar, até mesmo por essas embocaduras daqui a algum tempo. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a vocês, espero que tenha sido útil, porque para falar alguma coisa de Pedra Gávea, que ainda está muito longe de acabar, esse preâmbulo e tudo o que foi dito aqui foi necessário para criar uma ambiência nesse processo. Não se iludam, toda vez que falamos, pensamos ou estamos atentos a um determinado tema,
existe toda uma egrégora, toda uma ambiência que é trabalhada, onde distância não existe. E, como já diziam os antigos, e a espiritualidade em geral, ao pensar em alguém ou no lugar, você está lá. Por mais distância física que os separe, essa separação só vai ocorrer na sua mente se você acreditar nisso. Está tudo acontecendo aqui agora, o poder de expansão que nós temos, ainda inconsciente, é muito grande. Se você se imaginar agora na Pedra Gávea, você vai estar lá. Se entrar em meditação e concentração, você vai captar o que aquilo emana e talvez até adentrar em alguma coisa se você tiver autorização para isso. Assim como em qualquer parte do planeta, se você quiser entrar na grande pirâmide de Quéops agora, você tem condição disso. Poder de expansão da sua mente e a vivência nisso não é algo abstrato ou algo surreal, não. Você tem, na devida proporção vibracional, a experiência física disso, que pode ser um agente transformador na sua vida também, dentre outras coisas. O que não falta é exercício, o que não falta é disposição justamente para sermos cada vez mais pessoas melhores e aplicarmos o conhecimento de uma forma consciente. Porque conhecimento não aplicado é patrimônio jogado pelo ralo. E aliado ao conhecimento, o servir, a compaixão, o compartilhamento. Estar pronto, estar bem para estar pronto. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Tenham uma boa noite, um bom final de semana. Namastê, Vidyat Ra.